Olá, bom dia. Comandar uma empresa é superar um desafio atrás do outro. Situações inesperadas acontecem e exigem respostas rápidas. Elas podem ser decisões simples ou novas estratégias. O segredo é acertar mais do que errar. Só assim um negócio continua no mercado disputando a preferência dos consumidores. No programa de hoje vamos responder dúvidas sobre gestão, feitas por empresas convidadas que buscam ser ainda mais competitivas. E nosso primeiro assunto será o treinamento extrema pressão que o Aquila realiza em turmas abertas e fechadas. As atividades começam na estação do trem, em Belo Horizonte, com destino à cidade de Periquito, perto de Governador Valadares, em Minas Gerais, onde está o centro de imersão do Aquila. Os participantes ficam juntos por 3 dias e se hospedam na fazenda, que tem dezenas de acomodações. Eu converso agora com um dos consultores do Aquila, que assim como eu, comanda o treinamento do Extrema Pressão, Leonardo Richelli. Leonardo, bom dia, é muito bom ter você de volta ao programa. Olá, Natália, bom dia, um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Leonardo, você recomenda o treinamento Extrema Pressão para todos os perfis de profissionais, estejam eles em início de carreira ou em fase mais madura? O treinamento extrema pressão, ele abrange todos os níveis de profissionais. Isso que é interessante. Desde o profissional mais jovem, início de carreira, que tem a oportunidade ali de praticar coisas que ele vai viver no mundo corporativo. Então, para mim, ele abrange todos os níveis de profissionais. Leonardo, nós também temos perguntas de empreendedores para você responder. E tem todo tipo de assunto. Vamos lá? Excelente, Natália. Vamos lá tentar responder aos empreendedores. Conheça a primeira empresa que vai fazer perguntas para o consultor Leonardo Richelli. A Kivo Software foi fundada em 1992 em Belo Horizonte. Está sendo representada aqui no programa pelo seu cofundador e CEO Breno Praça. A Kivo é a antiga Mastermac, que passou por um processo de rebranding e um reposicionamento na forma de atuar, buscando espelhar sua nova fase, na qual novas tecnologias e uma visão estratégica das próprias competências colocou à disposição do mercado soluções mais inovadoras. A Kivo tem 350 funcionários. É especialista em softwares que combinam hiperautomação e inteligência artificial para transformar os processos administrativos e operacionais das organizações. A empresa tem soluções para 3 segmentos: escritórios contábeis, departamento pessoal e RH e IRP, que é um sistema usado na gestão administrativa e financeira das organizações. A Kivo atua em todo o país. Na nossa situação lá, hoje a gente está envolvido em inúmeros projetos, reinventando processos, construindo novos produtos. Então eu tenho vários times envolvidos nesses projetos, eles têm um alto grau de liberdade em relação a esses projetos, porque não dá para definir a priori exatamente onde que se deve chegar. E a gente percebe então que isso aparece em fatores de trabalhar em grupo, em time, como um coletivo, que podem comprometer a produtividade, principalmente do processo de construir a coisa que é o objeto de cada time. Eu gostaria de ouvir de vocês aí fatores ou dicas ou boas práticas que possam favorecer que esses times tenham um melhor desempenho nesse tipo de desafio que eu expliquei. Tem uma teoria na administração que trabalha entre o caos e a ordem é que nasce a criatividade. Então, trazendo isso para a gestão, eu digo que é o seguinte: entre os padrões e a boa prática. Então, toda empresa precisa, para gerar autonomia, criar quais são os padrões mínimos, ou seja, onde as pessoas devem todo dia entregar os seus resultados, e depois as excelentes práticas. E as boas práticas muitas vezes estão no próprio time ou está no mercado. Entender essas boas práticas e trazer para dentro da empresa pode fazer a diferença. Sempre baseado em quê? No mínimo necessário, que são os padrões, os procedimentos da sua empresa. Acima disso é a criatividade e a autonomia dos colaboradores. Liberando essa autonomia, excelentes resultados chegarão. E eu já quero te apresentar a próxima empresa convidada, que também vai fazer perguntas aqui no Gestão com Identidade. É uma empresa da área de saúde. A Medifax foi fundada em 1971, sendo a primeira indústria brasileira a desenvolver lentes intraoculares para cirurgia de catarata. A sede está em Belo Horizonte. Aqui no programa, a empresa está sendo representada pelo CEO Leonardo Paulucci.
Ao longo dos anos, a Medfax diversificou o portfólio com a fabricação de outros produtos, como anéis para implante na córnea no tratamento do ceratocone. A Medfax tem uma equipe de 200 colaboradores e conseguiu o reconhecimento do mercado externo, atendendo a todas as exigências de órgãos de controle sanitário e de produtos em inúmeros países. A indústria mineira é exemplo de inovação também na capacidade de customizar lentes. A empresa atende pedidos, assim, de oftalmologistas de várias partes do mundo. A minha pergunta é a respeito do meu mercado de saúde. A gente vive um momento de muita inovação, muitos produtos novos, de muita tecnologia podendo acelerar o processo de criação de novos produtos. Mas, por outro lado, a gente tem esse momento de crescimento da regulação e o que eu classifico de hiperregulamentação, que tira muita velocidade de desenvolvimento e de lançamento dos produtos. Como compatibilizar essa exigência do mercado e essa busca por inovação com regras e exigências que diminuem essa velocidade? Como equilibrar isso? Um segmento onde ele é todo regulamentado, ou seja, vale para a gente e vale também para os concorrentes, não cria inicialmente um diferencial para ninguém. O que internamente Paulucci e equipe podem fazer? Um deles é incluir a regulamentação no planejamento estratégico. A regulamentação tem que fazer parte da estratégia, como um dos stakeholders. Então, dialogar com essas agências, entender quais são as tendências e o que vem depois, faz muita diferença. Um segundo ponto que a equipe pode se dedicar, seja internamente ou via terceirizados, buscar conhecimento regulatório. Ou seja, existem regras que já existem fora do país que vão ser trazidas ao Brasil. Mas também existem iniciativas que foram antecipadas a essas regras ou que já venceram esses patamares que podem ser trazidos para o Brasil. Então, o investimento em conhecimento constante pode ser um grande diferencial para a empresa do Paulucci nesse segmento. Bem, minha empresa, a nossa empresa, a Medfax, ela vem crescendo. E vem crescendo em ritmos acelerados. Só que o que me preocupa é que meus fornecedores estão se consolidando, meus concorrentes estão se consolidando, meus clientes estão se consolidando. Então, hoje tem 2 grupos de saúde que adquiriram mais de 50, 60 operações de clínicas oftalmológicas. Então, onde eu vendia para 60 clientes, hoje eu vendo para 1. Meus concorrentes agora estão comprando meus fornecedores. E a relação com os fornecedores fica mais sensível. Como fazer? Qual a minha saída num ambiente que meus pares e meus concorrentes e meus parceiros todos estão ficando maiores e eu, crescendo vegetativamente, eu vou cada vez ficar proporcionalmente menor? Qual a saída para isso? Leonardo, o nosso mercado está com uma nova onda de fusões e aquisições em vários setores. Tem grupos nacionais comprando empresas brasileiras, mas também grupos estrangeiros. Nesse contexto, uma indústria de médio porte, como a Medfax, deve fazer o quê? Natália, acho que o Paulucci tem um bom desafio, que é a atenção ao que vai acontecer nos próximos anos no segmento. Normalmente, um segmento que passa por grandes fusões e aquisições durante um tempo, a próxima onda é da especialização. Começam a surgir novas empresas no mercado especializadas para combater essas grandes fusões. Porque à medida que as empresas ficam grandes, novas oportunidades de especialização no mercado nascem. E para o Paulucci, fica ali sempre um desafio, né? O que eu faço agora? Eu busco empresas para comprar no mercado, eu faço uma fusão estratégica com algum fornecedor, com algum cliente. Então, essa decisão que cada empresa precisa colocar no seu planejamento e pensar no longo prazo. Ou seja, o que eu quero para minha empresa nos próximos anos em função do que está acontecendo no segmento. Se a ideia for buscar um parceiro estratégico, de repente, algum tipo de produto que seja correlato ao seu, que dê poder de barganha, seja com fornecedores, seja com clientes, pode ser um caminho. Outras empresas, para poder se alavancar, buscam fundos de investimentos, que entram com capital para ajudar na expansão. Então é importante saber qual é o momento da sua empresa e o que ela busca como estratégico no mercado. Nós acompanhamos e passamos por várias fusões e aquisições. E as mais bem-sucedidas foram aquelas que não nasceram de uma necessidade financeira, mas de uma vontade em conjunto entre duas empresas. E é sempre uma alternativa também para o Paulucci, para a sua empresa, encontrar um grande player comprador do seu negócio. E para isso ela precisa se preparar também.
ter a sua base de gestão sólida, o seu sistema de gestão consolidado e investir nos seus ativos intangíveis, que são a sua propriedade intelectual, o seu conhecimento, as suas inovações, as suas patentes, tudo aquilo que às vezes não é material, mas tem um alto valor percebido para o mercado. Convidamos mais uma empresa para estar conosco nesta edição do Gestão com Identidade, tirando dúvidas com o consultor Leonardo Richelli. Conheça a startup Carry On. A Carry On foi fundada em 2021 em Belo Horizonte. A empresa está sendo representada aqui no programa por uma de suas fundadoras, a CEO Fernanda Vieira. A startup encerrou 2024 com faturamento de 3 milhões e uma equipe de 50 colaboradores. A empresa já atende 80 instituições de saúde que publicam vagas de plantão para profissionais como médicos e enfermeiros. O aplicativo também é usado por marcas que anunciam produtos e serviços para todos os profissionais da saúde. Os usuários contam ainda com serviços como confirmação de consulta junto aos pacientes e controle financeiro da clínica ou consultório. O app já soma 48 mil usuários. Bom dia, Natália. Bom dia, Leonardo. É um prazer estar aqui hoje. Na Carry On, a gente tem 2 segmentos de atuação, que é o B2B, que são as instituições de saúde, as empresas que se relacionam com os médicos, e os médicos, que são os nossos usuários, estão ali na camada B2C. E o nosso desafio para 2025 é o comercial, equipes comerciais. E a minha dúvida é o seguinte, a gente constrói uma equipe comercial liderada por uma única pessoa ou separa um líder para cuidar do B2C e um líder para cuidar do B2B? A minha recomendação é que sim, porque são 2 mercados totalmente diferentes. Uma coisa é você trabalhar com as empresas, corporações que têm um processo de compra, tem muitas vezes uma área dedicada para isso e tem uma, digamos assim, uma compra mais racional. E a outra é o B2C, que é o grande varejo, são as pessoas físicas que acabam tomando decisões cada vez mais emocionais na sua decisão de compra. Então o ideal é que eu tenha 2 gestores diferentes porque eles precisam ter modelos de atuação e modelo mental diferente para lidar com as 2 áreas. Lá na Carry On, a nossa equipe é muito jovem, a geração Z. E a gente tem alguns desafios para lidar com um jeito diferente do que a gente está até então acostumado. Um deles é o home office, por exemplo. Eu gosto do presencial, gostaria de ter a minha equipe mais perto e se encontrando mesmo no presencial, mas eles têm uma certa resistência. E assim como outros comportamentos. Então, eu queria dicas de como engajar o pessoal a se encontrar, a ter encontros presenciais e como também atender as expectativas dessa geração para que eles possam entregar o melhor trabalho para Carry On. Fernanda, uma das coisas que a gente aprendeu pós-pandemia é que há uma tendência muito grande do trabalho híbrido. As pessoas trabalham em home office alguns dias e alguns dias na empresa. Para quê? Para manter acesa a cultura da empresa, o trabalho em equipe, para que a gente aprenda com o resultado do trabalho em equipe, para a gente aprenda com os erros dos outros. E para isso é necessário criar um ambiente agradável também profissionalmente, né? As pessoas têm que gostar de estar presentes naquele local, gostar de ter o convívio com as demais pessoas. Então, as empresas se organizam de uma forma a criar um ambiente que seja ao mesmo tempo produtivo, mas agradável para que todos estejam ali presencialmente. Algumas atividades podem continuar sendo feitas remotamente, que requerem mais concentração, é um trabalho individual, mas todo aquele trabalho que tiver interação com pessoas, que tiver uma questão de trabalho em equipe, vale a pena chamar essa geração para o trabalho presencial. E sobre o comportamento da geração Z, que é tão diferente das demais, é importante a gente entender que eles gostam de participar das decisões. Então, chamá-los, ouvi-los para que participem, dê as suas opiniões, contribuam na decisão, pode ser muito importante. Leonardo, eu te agradeço muito pela entrevista e espero contar com a sua experiência e seus ensinamentos em novos programas. Muito bom, Natália. Foi excelente a experiência de hoje de responder perguntas de empreendedores que eu acho que são comuns para vários empresários. Fico à disposição para esclarecer dúvidas e para debater mais a respeito desses temas. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!
Gestão com identidade. Oferecimento Aquila Consultoria em Gestão. Gerenciar é antecipar o futuro.